25 e pelo canal 48.2 digital, ou então acessando as nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no YouTube e no Facebook, os senhores terão a oportunidade de acompanhar essa audiência pública que começa em instantes. Até já! Declaro aberto a presente audiência pública em cumprimento do dispositivo no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Marcos Roberto Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Jair Ferreira Lucas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor Luiz Alberto Maia da Silva, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos desta audiência pública, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Luiz Maia, secretário municipal de Finanças, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, que engloba os meses de maio, junho, julho e agosto de 2025. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, a pessoa do presidente, o vereador Rony, cumprimentar o vereador Jair do Bar, cumprimentar o vereador Tinho e o nosso amigo aqui da Câmara pela disponibilidade da Câmara aqui para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025. Então, começando aqui os trabalhos, a receita orçada versus receita arrecadada. A receita bruta orçada foi de R$ 1.797.225.360 e a receita arrecadada bruta foi de R$ 1.284.280.752,25. A receita orçada do Fundeb foi de R$ 164.487.200. A receita arrecadada do Fundeb foi de R$ 117.611.803,32. A receita orçada líquida foi de R$ 1.632.738.160 e a receita arrecadada líquida foi de R$ 1.166.668.948,93. A despesa orçamentária, que foi a despesa orçada e composta na Lei 4347 de 24, da Prefeitura foi de R$ 1.266.920.090,60. A receita da Câmara, a despesa da Câmara foi de R$ 79.993.584. A despesa orçada da CMT, da Companhia Municipal de Trânsito, foi de R$ 19.508.320. E a despesa orçada do FUNPREV foi de R$ 266.316.165,34. A conta retificadora do Fundeb teve como despesa orçamentária R$ 164.487.200, num total de despesa orçada de R$ 1.797.225.360. Despesa orçada versus despesa realizada. A despesa orçada foi de R$ 1.797.225.360.
e a despesa realizada, empenhada até o final do segundo quadrimestre, foi de R$ 1.155.854.026,74. Transferências financeiras. No período do segundo quadrimestre, até o fim do período do segundo quadrimestre, nós tivemos de transferência para a Câmara, previsto R$ 79.993.584 e, de fato, efetivado R$ 53.329.056. Com o saldo efetivado foi esse de 53 milhões. Companhia Municipal de Trânsito, nós tivemos a previsão de R$ 19.508.320 e o saldo efetivado até o fim do período do segundo quadrimestre de R$ 13.546,64. O Fundo de Previdência teve previsto R$ 266.316.165,34 e efetivamente transferido R$ 163.324.074,07. Despesa com pessoal. No período do segundo quadrimestre de 2025, nós tivemos aqui como base de cálculo a receita corrente líquida de R$ 1.783.553,44. E a despesa com pessoal dessa base de cálculo foi de R$ 459.099.506,73, o que representa aqui 25,75% da receita corrente líquida. E aí, para quem não sabe, a receita corrente líquida são todas as receitas de impostos, transferências, receitas patrimoniais, e ela serve como base de cálculo para verificar a despesa com pessoal. Despesa com ensino. No segundo quadrimestre, nós tivemos ali uma receita corrente líquida, receitas tributárias de R$ 1.010.534.340,51. E dessa base de cálculo, nós tivemos uma despesa de R$ 266.572.434,35. Uma despesa com ensino até o fim do segundo quadrimestre de 26,38% das receitas tributárias. A despesa com a saúde, da exigência legal de aplicação de 15% das receitas tributárias, no segundo quadrimestre, nós tivemos como base de cálculo de receitas tributárias R$ 1.010.534.340,51. E como despesa, efetivamente, nós tivemos, com saúde, nós tivemos R$ 234.886.033, o que representa 23,24% de despesa com a saúde. Restos a pagar. Os restos a pagar, um saldo de 1º de janeiro de 2025, nós tínhamos R$ 380.170.430,71 foram cancelados, restos a pagar. De janeiro de 2025 a agosto de 2025, 49 milhões foram cancelados, R$ 392.613,80. Houve pagamentos de janeiro de 2025 até agosto de 2025, na quantia de R$ 136.993.374,67. O total de restos a pagar até o fim do segundo quadrimestre, que é 31 de agosto de 2025, foi de R$ 193.784.442,24. É importante aqui, vereadores, a gente destacar que o trabalho da Secretaria de Finanças que ela vem fazendo para tentar recompor esses 193 milhões para o orçamento do ano que vem. Nós estamos fazendo estudos para verificar o que está prescrito, o que não está prescrito e tentar
trazer esses restos a pagar para o ano que vem, 2026. Débitos em tesouraria. Consignações. Nós temos R$ 15.546.886,82. Depósitos de diversas origens, nós temos R$ 56.443.966,66. Acordos de parcelamento previdenciário, nós tivemos um saldo em 1º de janeiro de 2025 de R$ 51.879.289,59 e com amortização até 31 de agosto de 25, nós tivemos, a amortização foi de R$ 3.388.401,04, o saldo remanescente de parcelamentos previdenciários foi de R$ 48.490.888,55. Precatórios, nós continuamos com a alíquota de 3,78% da receita corrente líquida. O saldo de precatórios em 31 de dezembro de 2024 foi de R$ 372.452.788,29 e realizamos pagamentos até o fim do segundo quadrimestre, que foi 31 de agosto de 2025, de R$ 43.789.481,63. Outras dívidas. Sabesp, parcelamento. O saldo do parcelamento da Sabesp em 31 de dezembro de 2024 foi de R$ 74.457.149,25. Pagamentos até 31 de agosto de 2025 foi de R$ 2.005.579,76. Um saldo de parcelamento da Sabesp até 31 de agosto de 2025 é de R$ 72.451.569,49, que falta a gente pagar. Outras dívidas. Parcelamentos da Santa Casa Sustentáveis. Saldo anterior, pagamento até 31 de agosto de 2025. Saldo anterior, R$ 4.478.295,31. O pagamento até 31 de agosto de 2025 foi de R$ 853.707,26. E o saldo em 31 de agosto de 2025 é de R$ 3.624.588,05. Demais fornecedores, nós temos R$ 119.583,28. Para a saúde, R$ 11.304.987,19. Com isso, eu termino aqui a prestação de contas e entrego a palavra para o presidente. Obrigado, presidente. Convido agora o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças do Poder Legislativo, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal na fórmula prevista na alínea A do inciso 3º do artigo 20º. Bom, dando continuidade à apresentação, agora passaremos à gestão financeira da Câmara. Do orçamento inicial de R$ 79.993.584, não houve nenhuma alteração, permanecendo o mesmo valor. No exercício foram empenhados R$ 66.385.108,02 e liquidados R$ 37.113.652,58. Restando um saldo a empenhar de R$ 13.608.475,98. Restos a pagar.
vieram de exercícios anteriores R$ 3.092.865,31. Foram inscritos em 2024, processados R$ 755.616,31 e não processados R$ 13.279.237,81. Foram baixados no período, cancelados R$ 3.577.266,45 e foram pagos no período R$ 8.954.678,10. Restando a pagar R$ 4.595.774,88. Disponibilidade financeira. Orçamentária, R$ 12.660.843,60. Resta a pagar R$ 4.595.774,88. Credores diversos, R$ 2.345.770,51, dando uma disponibilidade total de R$ 26.306.998,39. Despesa com pessoal. Para uma receita corrente líquida do exercício anterior de R$ 1.726.918.681,44, nós tínhamos despendido R$ 29.763.391,56, que representava 1,72% da receita corrente líquida. Nesse quadrimestre, para uma receita corrente líquida de R$ 1.785.533.858,48, a nossa despesa com pessoal foi de R$ 32.704.131,52, representando 1,83%. Isso para um limite prudencial de R$ 101.643.400,55, que representa os 5,70%. E para um limite legal de R$ 106.993.053,21, e representam o total que a Câmara poderia gastar, que representa 6% da receita corrente líquida. Como vocês podem verificar, houve um aumento tanto em termos absolutos como em termos relativos da despesa com pessoal. Isso daí ocorreu, em parte, devido ao próprio, com o reajuste do salário do prefeito, aumentou, ou melhor, reduziu, né, o nosso teto constitucional, então aumentou a despesa com pessoal. Outro fator foi o reajuste, o aumento do salário dos comissionados, e também o chamamento dos novos funcionários que passaram no último concurso. Era só isso que tínhamos para apresentar. Dando prosseguimento, concedo a palavra para quem desejar fazer uso dela. Palavra, vereador Tinha. Senhor presidente, bom dia. Presidente, Rony, Jair, Douglas, secretário Luiz, todos os presentes. Queria fazer uma pergunta para o secretário, que durante aí esses anos do nosso mandato, a gente vem aí pedindo aí a questão do refis. Eu
gostaria muito de saber do secretário como anda essa questão do refis na nossa cidade. Vereador, agradeço a pergunta e a oportunidade de respondê-la, pois o prefeito César está muito preocupado com essa situação, tanto da quantidade de devedores que nós temos no município. Nós fizemos um estudo e demonstramos para o gabinete do prefeito que nós temos 2 bilhões em dívida, inscritos em dívida ativa, e isso, após isso, houve uma determinação do prefeito que nós fizéssemos estudos para fazer uma minuta de lei para enviar para a Câmara com relação ao programa de parcelamento. Além disso, somado a isso, nós estamos entrando na reforma tributária. A partir de 2026 começa a alíquota do IBS. E nós sabemos que nessa fase de transição entre o IBS e o ISS e o ICMS, sai o ISS, sai o ICMS e entra o imposto de bens e serviços, que é o IBS, nós temos que aumentar a arrecadação de ISS. Então, e do ICMS. E sabemos que competência municipal é do ISS, e o refis é uma ferramenta muito importante para a gente, porque ele traz ali descontos para os contribuintes, de juros, de multa, e esses descontos podem atrair os contribuintes para fazer os pagamentos. Então, veja, nós elaboramos os estudos, terminamos, mandamos a minuta para a Câmara, acredito que já esteja protocolado aqui nesta Câmara, se não tiver, está a vias de, e está sob análise de vocês, dos vereadores. Luiz, a gente sabe que a gente tem perdido aí, ao longo dos últimos anos, algumas empresas passam por problema financeiro e algumas delas fechando as portas. Qual a projeção que isso nos preocupa, a perda de arrecadação? O que a Secretaria tem feito para que a gente consiga minimizar a perda da arrecadação no sentido de perder aí a contribuição dessas indústrias que têm saído da nossa cidade? Agradeço também a pergunta, vereador. O governo César, ele tem se preocupado com essa situação. Tanto é que, sendo um governo de continuidade, nós tivemos já o prefeito, então, à época, secretário de governo, determinou que a Secretaria de Finanças, a qual também fiz parte como diretor no outro mandato, elaborasse minuta de estudos, e a gente acabou enviando, e a Câmara que aprovou um projeto que chama Programa de Desenvolvimento Social e Econômico de Cubatão. Nós, na época da elaboração desse estudo e dessa lei, nós tínhamos notado que Cubatão tem como origem a indústria. E a indústria de base que Cubatão tinha estava se perdendo por conta de diversos fatores, como a globalização, a entrada do aço aqui da China, do mercado chinês aqui no Brasil, e a gente tinha perdido espaço. E esses espaços, a indústria está saindo de Cubatão por conta dessas situações macroeconômicas do Brasil, e estava dando espaço para a logística no município, que não traz tanta arrecadação. Então, veja, a prefeitura ela saiu na frente, ela fez um programa de incentivo fiscal. Nesse programa de incentivo fiscal, nós trouxemos ali uma possibilidade do que os empresários investam no município de Cubatão. Através desse investimento, os secretários, os empresários, eles podem investir na cidade, empregar na cidade, e a gente deixou aberta essa questão, vereador, para que a gente possa atrair novos empreendimentos para o município, principalmente empresas de transformação, empresas que construam na cidade, que empregam na cidade. Então, a Secretaria tem feito, em conjunto com outras secretarias, a atração de novas empresas para o município.
Com a palavra, o vereador Jair. Bom dia, presidente. Bom dia, Tinho. Bom dia, Xuxa. Eu falar só agradecer o nosso secretário, né? Dizer que essa pasta hoje tem um secretário de extrema importância, um secretário que está sempre preocupado com as finanças dessa cidade. Isso para a gente é um orgulho muito grande, saber que hoje essa pasta está ocupada pelo Luiz, que tem um compromisso muito grande com a nossa cidade. Então isso aí deixa a gente bem à vontade de entender que a secretaria está funcionando de verdade. Parabéns, viu, Luiz, pelo trabalho que você tem conduzido na finança. As nossas finanças hoje estão em dias e tenho certeza que para o ano vai estar bem melhor, que o seu trabalho está desenvolvendo cada vez mais. Parabéns pela condução da Secretaria de Finanças aí. E parabenizar também o Douglas, que cuida das nossas finanças aqui da Caixa, né? Da Câmara, que está sempre em ordem também e que faz um belo trabalho aqui na Câmara também. Só isso. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Então, agradecendo a presença de todos que atenderam a presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nessa audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhados na forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência. Audiência pública de finanças para prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025 terminou neste exato momento aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Eu converso agora com o vice-presidente da Comissão Permanente, que é o vereador Marcos Roberto Silva Outinho, que compareceu a esta audiência pública extremamente importante para a prestação de contas perante a população. E o senhor fez alguns questionamentos no bom sentido, justamente para esclarecer algumas coisas, né, vereador? Bom dia ao senhor. Bom dia, Augusto, a todos que estão nos assistindo. Audiência importante, né? Onde a gente, nossa obrigação de fiscalizar e saber o que está sendo feito com o recurso da população. Então, fizemos algum questionamento, o principal deles foi da questão da perca de receitas, né? Por condições de algumas empresas estarem fechando as portas, indo para outros locais, para outras cidades. Então essa foi uma das perguntas que eu entendo
que é a mais importante por conta do desemprego, por conta da queda de receita do nosso município, e isso nos traz uma preocupação. A audiência pública também justamente para isso, para mostrar a transparência. Claro, sempre, né? A gente entende que o orçamento da nossa cidade é um orçamento robusto, mas, por outro lado, também temos a preocupação da queda de receita, né? Então, isso é um dever nosso de estar cobrando, de estar dando incentivo para novos investidores. E ainda assim, uma outra pergunta que fiz ao secretário foi na questão do Refins, que isso é uma briga nossa durante o mandato passado. Até porque há uma dívida ativa de 2 bilhões de dívidas que precisamos recuperar esse recurso. Então, foi esclarecedor a resposta do secretário, que está se empenhando para que consiga negociar essa dívida com esses devedores, para que esse recurso volte para os cofres do nosso município. Legal. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço e estamos sempre à disposição. Muito bem. Vereador Marcos Roberto Silva, vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças, conversando conosco. E agora recebendo aqui mais uma vez, gentilmente, o secretário de Finanças, Luiz Maia, que mais uma vez, né, secretário, esteve comparecendo a esta convocação da audiência pública para prestar esclarecimentos aos parlamentares e também à população, tamanha a importância da prestação de contas. Bom dia ao senhor, prazer em vê-lo. Bom dia, Washington. É muito importante essa prestação de contas, né? A gente aqui relatou o aumento de investimento na saúde, o aumento de investimento na educação de um quadrimestre para outro, e também trouxe aqui toda a prestação de contas do segundo quadrimestre para os vereadores e para a população em geral. Agora, temos novidades com relação aos projetos da Secretaria de Finanças? Por exemplo, a gente conversava e o próprio vereador acabou falando com relação ao Refis e outras coisas? Exatamente. Foi aprovada a semana passada a alteração do Código Tributário Municipal, que foi importante, um importante passo aqui para a reforma tributária. E, recentemente, protocolamos na Câmara o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, que vai ser anunciado pelo prefeito, mas que tem o intuito de anistiar multas e juros de devedores para que possa ser feito o pagamento das suas dívidas. Agora, secretário, só para encerrar com o senhor, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, os números sobem, os números descem, tem que ter todo um controle, todo um planejamento, porque por causa da responsabilidade fiscal, a transparência, não é? Exatamente, a gente acompanha de forma bimestral todas as despesas da prefeitura e as receitas, e aí a gente avisa as pastas e acompanha. Esse é o nosso trabalho, trabalhar com responsabilidade fiscal e não gastar mais do que se arrecada. Abraço e até a próxima. Que agradeço. Muito bem, Luiz Maia, secretário de Finanças, também conversaram conosco aqui no término da audiência pública de finanças. É a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2025. A você em casa que nos acompanhou, os nossos agradecimentos em nome de todos os funcionários da TV Câmara de Cubatão. Continue com a nossa programação. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.